Boa noite, senhores. Havendo número legal, eu invoco a proteção de Deus e dou por aberta a presente sessão. Eu solicito aos nobres vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada, então, a dispensa da leitura da ata. Sendo assim, eu convido o meu amigo primeiro secretário, o nobre vereador Juscelino, para fazer leitura do expediente. Ofício número 227/2014. Resposta ao pedido de informação número 16/2014. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação número 16/2014, que solicita cópias das portarias de nomeação dos assessores jurídicos e procurador-geral do município de Nova Trento, por meio do presente expediente, remetemos em anexo as portarias números 10/2009 e 446/2013, as quais nomeiam como assessores jurídicos municipais os advogados Fabiano Alex Bergan e Carlos Simas Rocha. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 228/2014. Resposta ao pedido de informação número 17/2014. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação número 17/2014, que solicita informações acerca das negociações do município de Nova Trento com a Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, referentes ao Hospital Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Nova Trento, informamos que o assunto, embora esteja sendo discutido judicialmente, é objeto de frequentes contatos entre o Poder Executivo e a Congregação. Isso porque, visando agilizar a busca de uma solução definitiva, a questão envolvendo a situação do hospital, cuja administração passou a ser exercida pelo município de Nova Trento a partir de 1º de agosto de 2010, algumas propostas foram feitas de parte a parte, incluindo principalmente propostas de permuta de imóveis à divisão física da edificação. Todavia, como até este momento não houve aceitação de nenhuma das propostas, se faz necessário aguardar uma decisão judicial sobre o fato, salvo se antes da decisão se alcançar um acordo que acolha o interesse de ambas as partes, respeitando, sobretudo, o interesse público. Ressaltamos que qualquer acordo eventualmente existente entre as partes, antes de se perfectibilizar, certamente será objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado a esta Casa Legislativa, a quem caberá autorizar ou não as partes a buscarem a homologação judicial, haja vista envolver bens e interesses públicos. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 229/2014. Resposta ao pedido de informação número 20/2014. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação número 20/2014, que solicita informações acerca da existência de estudos e ou projetos no sentido de se realizar a revisão do plano diretor do município, bem como a reforma administrativa, informamos que ambos os assuntos estão sendo estudados pelo Poder Executivo Municipal. Isso porque é notório que o Plano Diretor Participativo de Nova Trento, Lei Complementar número 266/2009, durante seu processo de elaboração, não atentou para certos pontos que hoje, depois de sua aprovação, causam transtornos à população e a novos empreendimentos. Todavia, como existe um rito a ser observado, principalmente em relação à criação da Conferência Municipal e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, além do estabelecimento de regras por este Conselho acerca das audiências públicas necessárias, dentre outras regras imprescindíveis, à realização das alterações pretendidas. O procedimento é moroso e necessita observar certos aspectos para evitar novos equívocos, além de novas ações judiciais, que impeçam as reformas necessárias. Por outro lado, em relação à reforma administrativa, a este assunto a administração está dedicando uma atenção especial,
pois inúmeras alterações se fazem necessárias, tanto para definir questões relativas aos servidores públicos municipais efetivos, quanto para que se possa dar os encaminhamentos necessários à realização de um concurso público. Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Ofício número 244/2014. Excelentíssimo senhor vereador Ayrton Antônio Dal Bosco, Presidente da Câmara Municipal. Resposta ao pedido de informação número 18/2014. Senhor Presidente, em atenção ao pedido de informação número 18/2014, formulado pelo vereador Leoni José Maestre e aprovado pelo plenário dessa Casa Legislativa, o qual solicita o documento que definiu o indexador a ser aplicado sobre os valores tributários, bem como o percentual de atualização sobre o IPTU 2014, encaminhamos a Vossa Excelência cópia da Lei Complementar número 098, de 22 de dezembro de 2005, e cópia do Decreto número 190, de 23 de dezembro de 2013. Atenciosamente, Jean Francisco Voltolini, Prefeito Municipal. Indicação número 135/2014. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta Casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que, através da Secretaria Municipal de Obras, seja arrumado o calçamento na rua Domingos Esgrote, no centro de Nova Trento. Justificativa. No final do ano passado, a Secretaria de Obras tirou o calçamento e abriu a estrada para ligar a fossa da casa do Sr. Marinho Ruberti, deixando sem o calçamento para assentar bem o barro. Hoje o barro já está bem compactado, podendo fazer o calçamento. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Ayrton Antônio Dal Bosco, vereador. Indicação número 136/2014. Que seja reformada a ponte denominada Ponte do Godói, no bairro São Valentim. Justificativa. A ponte está intransitável, com as pranchas todas podres e sem proteção nas laterais. A ponte é utilizada diariamente por crianças para ir à escola, motoqueiros e muitos veículos. Que a mesma seja reformada urgentemente, pois está colocando em risco a vida de quem nela transita. Sala das Sessões, 26 de maio de 2014, Leoni José Maestre, vereador. Obrigado, nobre vereador. Bom, não temos mais nada no expediente, mas antes de continuarmos, eu queria registrar a presença do nosso ex-vereador da cidade vizinha, né? Como já o chamávamos, né, de Mandim, é isso, né? Então a gente continua e gostaria de que a presença do senhor fosse marcada outras vezes. E continuando, então, eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para tratarem de assuntos de sua livre escolha. Eu convido o nobre vereador Genésio. As duas, Genésio? Hélio? Não. Duas. Senhor Presidente, nobres colegas, público presente e ouvintes da Rádio Clube, boa noite. Em primeiro lugar, eu quero estender minhas condolências às famílias Reiser e Venere pelo falecimento de seus membros, Tarcísio Reiser e Dilma Venere. Pessoas que todos nós conhecemos, pessoas que participavam da vida da comunidade, em suas comunidades. Tarcísio, nascido, criado na localidade de Ferreira Viana, que lamentavelmente, acometido de grave doença, veio a falecer nesta manhã. Um agricultor, seguiu os passos de seus pais, de seus irmãos, e que nos deixa hoje. Também Dilma Venere, que nasceu e se criou na localidade de Alto Salto, mais conhecido como São Caetano. Ao casar, então passou a residir na localidade da Vasca, uma pessoa que nos deixou um grande legado pela sua persistência,
porque era uma jovem agricultora, depois de casada, então se dedicou aos estudos, se formou e virou professora da escola pública municipal, que também acometida de longa data por uma doença, e hoje nos deixa a todos, mas ficam as lembranças das boas e belas atitudes desses dois cidadãos neotrentinos. Bem, senhor presidente, um outro assunto que eu quero abordar, aconteceu no último sábado, em que, por iniciativa da APREMANTE, eu e também estavam presentes no evento, no trabalho que foi realizado, os vereadores Jason e Kine, pelo menos, eu não sei se outros participaram, mas esses eu estive presente, o vereador Hugen também participou. Estivemos presentes, cada um de nós, em suas localidades, alguns trechos de um rio, e eu me dediquei em parte do Ribeirão da Vasca a ajudar a fazer a limpeza daquele riacho, como os outros se dedicaram em outras localidades, em outros ribeirões ou riachos, e algumas pessoas se dedicaram em trechos do nosso Rio do Braço a fazer a limpeza, a coletar os materiais recicláveis que, lamentavelmente, a nossa população, por falta de conhecimento ou por uma questão de cultura, continua jogando nos rios. Quero dizer que fiquei surpreso, mas muito surpreso, com a quantidade de lixo que nós nem deveríamos chamar de lixo, porque é tudo material reciclável que eu, junto com minha filha Fernanda, meu cunhado Sérgio, minha sobrinha, encontramos apenas num pequeno trecho entre a ponte, que todos conhecem, no 30 Réis, a única ponte que temos sobre o Ribeirão da Vasca, na rua Alferes, até o encontro das águas do Ribeirão da Vasca com as águas do Rio do Braço. Digo aos senhores que isto comprova, de fato, que é preciso fazer campanhas de esclarecimento para podermos conscientizar nossa população de que precisamos evitar esse desperdício de materiais recicláveis. Pois posso dizer aos senhores que todo aquele volume recolhido das águas do Ribeirão ou nas suas margens, tudo aquilo é material reciclável. Ali predomina o plástico, o PET, mas encontramos inclusive colchas inteiras tecidas de algodão. Encontramos o tal de forro de colchão jogadas no leito do rio. Então isso é preocupante, porque a gente sabe que tudo isto vai acabar indo para o oceano. E eu dizia às pessoas que estavam comigo, e depois nos encontramos junto com os que vinham de um outro trecho do mesmo riacho, que certamente todo aquele volume que nós recolhemos talvez representasse 5% de tudo que é jogado no riacho. Porque nós sabemos que nos dias de enxurrada, o ribeirão, as águas acabam até transbordando muitas vezes pelas suas margens, e a água desce com tamanha velocidade que consegue carregar tudo aquilo para o nosso Rio Grande e que acaba sendo conduzido ao oceano. Então dizia que certamente o que nós recolhemos foi 5% do que sobrou. E certamente não estou errado naquilo que eu estou dizendo. Isso então, vejam senhores, que aquela quantidade multiplicada por mais 19 vezes é assustador. Então eu penso que o poder público precisa mais do que nunca fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de conscientização, porque não é possível que o cidadão
em pleno século XXI, com toda a educação que o Estado disponibiliza para todos os cidadãos, ainda tenhamos um grande número de pessoas com esse hábito de achar que o rio é uma lixeira. Ou até, muitas vezes, mesmo por falta de conhecimento, é que as pessoas têm esta atitude de aproveitar o dia em que tem uma enxurrada e simplesmente acabam jogando no rio sacos cheios de garrafa PET, de sobras de roupa velha. Eu já não falo de restos de comida, porque esse até os peixes acabam se alimentando. E isto a gente não encontrou nada nesse sentido. Mas, de fato, fiquei preocupado. Porque se nós continuarmos a poluir o nosso pequeno riacho da forma que ele está sendo poluído, eu creio que em poucos anos as nossas águas estarão tão poluídas que, se qualquer animal beber dela, morrerá contaminado. Eu lembro da nossa infância, senhor presidente, que o senhor mais precisamente morava à beira desse riacho, mas que nós usufruímos das suas águas para tomar banho, para pescar. Foi um tempo muito bom em que a pureza da água nos convidava a tomar banho e a pegar peixes nesse pequeno riacho. Eu olhava para aquelas águas e me lembrava quando criança que ali brincava em águas límpidas, e agora me deparava, na idade que estou, em ter que percorrer as mesmas águas, o mesmo riacho, para juntar tamanha quantidade de lixo. Isso nos entristece, porque nós sabemos que o meio ambiente é o meio em que nós vivemos. O ser humano precisa ter consciência de que ele precisa da natureza para viver, sobreviver, e ele precisa ter ciência que tem que preservar, porque os que virão depois de nós também precisarão de um planeta em que lhes desse as devidas condições para ter uma vida, e vida em abundância. Então quero deixar esse registro, e os que me ouvem, que repensem se alguns daqueles que têm o hábito de jogar esses materiais recicláveis, que comumente se chama de lixo e que na verdade nada tem de lixo. Nós precisamos mudar este hábito. Nós precisamos de verdade passar a respeitar nossos rios, nossos córregos, nossas nascentes. Porque ao destruirmos as nascentes, ao poluirmos os nossos riachos, os nossos rios, nós estamos colaborando para destruir a vida. E este universo é composto. Nós sabemos que há uma cadeia na vida, na sobrevivência da existência da vida. Um ser vivo depende do outro. E nós não temos o direito de quebrar esta cadeia. E nós somos tidos como os únicos animais racionais. Mas, na verdade, nós, seres humanos capacitados de raciocínio, na verdade, somos os que mais prejudicam o ambiente em que vivemos. É tempo de repensar. É preciso refletir nossas atitudes. E é tão simples guardar o material reciclável dentro de casa, pois uma vez por semana, pelo menos, há quem passe para recolher. O trabalho de jogá-lo no rio é muito maior do que esperar o caminhão para colocá-lo à frente de sua casa, para que se faça a coleta, para que se dê o destino correto a este material, que será transformado em outros materiais, que se transformará em benefícios para o cidadão. E assim nós estaremos contribuindo para que o planeta, para que nossas águas voltem a ser limpas, para que os nossos córregos possam novamente servir de local de lazer para as crianças, para os jovens
e para que os peixes possam voltar a se multiplicar, porque é preciso lembrar que o mesmo rio em que nós poluímos, ele era o local da procriação de peixes estes que muitas vezes serviram de alimento para muitos nós. Então é preciso repensar, precisamos criar essa consciência, e eu quero dizer que não devemos pensar que temos que obedecer uma lei porque é uma lei pública, ou porque a prefeitura exige, ou porque o IBAMA nos cobra. Não. É uma questão de consciência mesmo. É de eu querer contribuir para que a natureza continue a nos dar o que temos de melhor a extrair dela, mas precisamos contribuir para que ela permaneça com saúde, para que dela possamos colher os melhores frutos. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, nobre vereador, mas bem dito, vereador, é mais fácil guardar esse produto do que ficar jogando no rio, né? Eu convido então o nobre vereador Leonir para fazer uso da palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial aos ouvintes da Rádio Clube e os neotrentinos. Quero aqui registrar a presença do ex-vereador de São João Batista, se me permite chamar pelo apelido Mandim, que sempre na sua gestão participava das nossas reuniões. Agradeço a participação. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu gostaria também de lembrar novamente que eu deixei o registro aqui na última sessão do jornal que circula na cidade, que ele não ia publicar nada da sessão da Câmara. E vocês olhem se tem alguma coisa da Câmara aqui neste jornal, para não dizer que depois o maestro fala mentira. E ainda dizer, mais importante ainda, deixou de registrar uma notícia muito importante aqui, do senhor Orivan Jarbas Orsi, na outra administração, com 11 multas do Tribunal de Contas, e aqui não tem nada. E aqui não tem nada nesse jornal. Esse é um jornal imparcial que nós temos na cidade. Então deixa aqui o registro ao jornal que seja imparcial. Sem dizer também que eu também digo que eles sabem muito bem que esta semana foi votado novamente um dos processos da cassação de Josemar e Jean, para voltar a Florianópolis para ser votado novamente. Também não tem nada aqui em cima. Na época da ex-prefeita Sandra, eles fizeram 2.000 exemplares a mais e entregaram casa por casa em Nova Trento, para divulgar o processo da ex-prefeita. E hoje estão tudo quietinho, não falam nada. É bom falar, jornal, porque se tivesse uma peixaria, esse jornal era bem utilizado. Gostaria também de aqui, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e neotrentinos. Fiquei sabendo, por moradores da Ponta Fina, que ia ter uma reunião do prefeito naquela localidade. Bom, a iniciativa é boa, o público tem que prestigiar, os moradores têm que prestigiar, mas eu quero dizer uma coisa. Aqueles que foram daqui de Nova Trento, que era uma grande maioria, que eu gostaria de dizer aos vereadores e ao público aqui presente
e aos neotrentinos que aqueles que saíram daqui, de Nova Trento, do centro, não passaram pela Velha. Passaram em cima da ponte do PMDB da Sandra que fez. Passaram lá porque é mais perto. Agora eu quero dizer ao prefeito, ao vice-prefeito, ao secretário de obras, será que eles não tinham óculos para ver como é que está aquela ponte? Eu já fiz 2 indicações. O jornal de São João Batista já botou há 1 ano atrás para arrumar aquela ponte. Ela deve ter 1 palmo de areia em cima da superfície da ponte. Não se vê mais se é tinta ou é barro nos corrimões. A estrada mal conservada. Graças a Deus, o meu amigo prefeito de São João Batista, essa semana passada ele passou a patrola. Mas já choveu, já está ruim de novo. Eu pedi a ele para passar, ele disse que ia me atender e me atendeu. Então eu gostaria de dizer que talvez eles viram, todo ele passou lá. Eu vi na foto aí na internet que até o advogado estava lá. Até o procurador, que se diz procurador do município, estava lá. Então talvez eles dão uma faladinha para dar uma arrumadinha naquela ponte. Ou eles não querem arrumar porque foi o PMDB e a Sandra que fez. Então dizem que nós fizemos uma vaquinha, nós pintamos ela. Se é por causa de uma lata de tinta. Mas eu gostaria também, já que o jornal publicou, eu também gostaria de dizer. Recebemos a notícia, e o jornal já publicou na última edição, que o governo do estado irá repassar R$1.861.000 para o nosso município. Para serem aplicados em infraestrutura. Quero explicar ao povo em geral que estes recursos são do Fundam. Fundo de Apoio aos Municípios. Quero dizer também que todos os municípios de Santa Catarina receberão recursos deste fundo, de acordo com os projetos apresentados e de acordo com o seu tamanho, com a sua população. Serão aproximadamente 500 milhões de reais, e estes recursos não custarão nada para o município. Ou seja, será fundo perdido. Este governo, que nós do PMDB ajudamos a eleger, não discrimina ninguém. Está beneficiando a nossa prefeitura. Mesmo sabendo que este governo municipal não mexeu uma palha para eleger há 4 anos atrás. Nós do PMDB temos orgulho de divulgar a todos o nosso município. Este é o espírito público do nosso governador, cujo maior interesse é o desenvolvimento do nosso estado como um todo. Sem perguntar se o prefeito votou ou não nele. Muitas vezes o PMDB é criticado por este prefeito dizendo que o partido só quer o pior para o município. Está aí a nossa resposta. Aprovamos e queremos que mais recursos venham beneficiar o nosso povo. No entanto, temos uma coisa a lamentar. Porque a população foi tão pouco consultada sobre a aplicação do dinheiro que vai chegar? O projeto prevê, por exemplo, que na Praça Getúlio Vargas será construída uma cerca viva no seu entorno e um quiosque com um bar e banheiros públicos. Quantas pessoas aprovaram isso? Isso é tão essencial para o município? Não haveria outras prioridades mais importantes? E por falar em quiosque, bar, será mesmo que o prefeito pretende concretizar essa barbaridade com dinheiro público? Por causa de uma árvore exótica, há 6 anos atrás,
impediram Sandra de construir uma Casa da Cultura, insinuando que a mesma iria descaracterizar a praça. Será que o quiosque, hoje tratado como boteco, vai embelezar e humanizar a praça? Vamos esperar o que vão dizer aqueles que impediram a construção da Casa da Cultura. Provavelmente irão se calar ou aprovar, pois são pessoas para as quais vale mais um boteco do que um lugar de lazer e cultura. Falando ainda no projeto que o jornal diz existir, quantos neotrentinos viram o projeto? Provavelmente meia dúzia de pessoas ligadas à prefeitura. Boa parte do dinheiro será destinada à Rua Tirol, em Calaraíba, à Rua Independência, no 30 Réis, e no bairro São Roque. Muitas famílias serão beneficiadas, sem pagar nada pelo calçamento. Ficamos felizes com essas famílias, mas lamentamos que muitas outras tiveram que pagar muito para terem o calçamento em frente às suas casas. Esperamos que no futuro muitas ruas podem também ser pavimentadas de graça. Finalizando, quero publicamente, em nome do PMDB, agradecer ao nosso governo estadual a remessa desses recursos e o PMDB deu seu suor para elegê-lo. E a todos, aos neotrentinos, que, com um jeito do outro, aprovaram o mandato do nosso governador, quero aqui agradecer a ele e a toda a equipe do governo do estado por lembrar de Nova Trento, não só hoje, mas já lembrou muitas vezes. Ser criticado como já foi criticado. A maior obra que foi realizada neste município na gestão passada foi o governo do estado que mandou o dinheiro. Não foi, senhor presidente? E tens mais um minuto, nobre vereador. Já? Então quero finalizar essa primeira fala dizendo que o PMDB não quer o pior pela cidade, quer as coisas certas. E sem dizer, senhor presidente, o senhor me diz quantos projetos tem aí para assinar hoje, para aprovar-los? Nenhum. Quantos? Nenhum. Continuarei depois. Obrigado, nobre vereador. Eu convido então o nobre vereador Jason. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite aos ouvintes da Rádio Clube que acompanham nossas transmissões às quintas-feiras. Boa noite também ao Silvano, ao Marildo Gordô, a de São João Batista, popular Mandinha, ex-vereador, que está acompanhando a sessão hoje aqui em Nova Trento. Senhor presidente, hoje também, essa primeira parte, eu vou falar sobre o que aconteceu no sábado aí, pessoas da nossa cidade. Eu acho que são pessoas que fazem acontecer a cidade de Nova Trento, juntamente com o apoio dos vereadores Edson, do vereador Edo, do vereador Juscelino, esse vereador que fala. A gente fez aquele trabalho, então, de limpeza do rio. Eu até fiz um comentário, senhor vereador, que eu queria que daqui a 30 anos, se as empresas também que poluem muito o rio, porque a gente fez a limpeza da parte de plástico, de lixo, o que a gente via, mas o rio hoje, nós também, tem a poluição química de indústrias que despejam material no nosso rio de forma irregular. E por que não daqui a 30 anos o nosso rio ser um rio de banho, como era antigamente, um rio que teria um peixe de qualidade, como era antigamente. E mais, o vereador Edo colocou aqui, eu vi a minha mãe
levando roupa para a beira do rio para fazer a lavagem da roupa lá na beira do rio com um monte de vizinhas. Então elas se reuniam lá na praia e levavam a roupa lá para fazer a limpeza. Por que isso não pode acontecer? Isso é a conscientização que a população deveria ter. E esse trabalho que foi feito no sábado, mesmo sendo, como o senhor falou, 5% do lixo que existe hoje nos rios, mesmo assim, esses 5% podem representar no futuro, bem breve, mais a quantidade maior, né, de um lixo que não precisa chegar a esse destino. Inclusive, quando a gente estava fazendo a limpeza, nós presenciamos um comércio em Nova Trento com uma sacolinha sendo jogada dentro do leito do rio. É uma coisa assim, ó. O jornal publicou que ia ser feita a limpeza e um comércio pegou uma sacolinha com lixo dentro e jogou no leito do rio na hora da limpeza. Então foi assim uma coisa assim que todo mundo presenciou, quem estava junto com a equipe, e nos colocou de uma forma assim de indignação. Por quê? Porque a gente sabe que esse lixo ele é recolhido por empresas. E inclusive nós achamos também dentro do rio lixos orgânicos que são jogados dentro do rio. Se analisar é menos mal, mas também não seria a destinação correta. Eu queria também fazer um agradecimento ao diretor da Defesa Civil, o Eduardo Fabres, pela doação daquele barco que veio para cá no começo do ano e que foi retirado aqui para ir para leilão, foi consertado e foi usado então na limpeza do rio. Quero fazer um agradecimento ao Eduardo por essa doação. E quero fazer uma homenagem que, logicamente, que todas as pessoas que tiveram lá na beira do rio fazendo a limpeza, tirando o lixo, foram importantes para esse movimento. Mas principalmente ao Valentim Casete, ao Victor Gomes e ao Silvio Mota, que foram as pessoas que organizaram, que estiveram à frente desse trabalho que foi feito no sábado. Outra coisa que eu queria comentar aqui, rapidamente, foi aquela reunião que os vereadores aqui, a maioria dos vereadores tiveram, na quarta-feira, lá com as irmãs. Como é bom saber da verdade. Muito bom. Eu acho que a partir do momento que se sobe numa tribuna e se fala o que se pensa, eu não sei, senhor vereador. Eu acho que tem que subir nessa tribuna aqui e primeiro saber da verdade. Primeiramente saber da verdade. Sabendo da verdade, a gente dá a nossa opinião. Então, logicamente, que sabendo da verdade agora, qualquer vereador que esteve nessa reunião pode subir nessa tribuna e falar o que é a verdade, o que acontece hoje, ou que já aconteceu desde 2011, com a congregação das irmãs e com o poder executivo. Seria isso para a primeira parte, senhor vereador? Senhor vereador, só um minutinho, depois eu quero falar dos 11 processos também, que o vereador colocou aqui. Eu vou ler na íntegra, porque eu acabei de falar, é bom subir na tribuna e falar a verdade. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Aproveitando a deixa, eu gostaria de parabenizar também o pessoal da Trento Lama, que fez aquela maravilhosa festa esse final de semana, né? Que aconteceu no Primavera. Então, não nomeando ninguém, mas sim parabenizando a toda a comissão, que pessoal foi magnífica. Teve assim uma apresentação de mais de 850 pessoas, né? Motos e quadriciclos. Assim, foi uma festa, olha, até assustadora de se ver, mas alegrou-se a participação de todo mundo. Então, só parabenizar o pessoal, que continue assim, que é uma maravilha. Então, assim, não temos mais vereador inscrito, passamos para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos as indicações dos nobres vereadores Ayrton e Leonir. Eu coloco em votação a indicação do nobre vereador Ayrton. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada, então, por unanimidade. A indicação também do nobre vereador Leonir, eu coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contra, por favor, levante-se. Aprovada também por unanimidade.
Como não temos mais nada na ordem do dia, né? Eu só gostaria de lembrar aos vereadores, parece que todo mundo recebeu esse convite para amanhã uma reunião no gabinete do prefeito para só os membros da comissão. E eu gostaria de daqui a pouco conversar com alguém que pudesse ir, que eu e o Juscelino, parece que não vai dar para a gente ir, nós temos outros compromissos, mas eu vou ver se algum vereador dos senhores queiram participar, por causa do plano diretor, e eu gostaria de que alguém fosse representar a gente. Senhor presidente? Sim, Nobre. Por favor, é um convite para os vereadores? Não, é para os membros da comissão, porque vai ser formado um conselho amanhã e a Câmara terá que participar. Como eu e o Juscelino já somos parte da comissão, agora então amanhã eu já arrumei um compromisso e eu gostaria que alguém fosse representar a gente. Se alguém tivesse tempo, é amanhã às 14 horas. Eu pensei no nobre vereador Hélio, né, Hélio? Já que o senhor parece que não sei se vai ter tempo amanhã. Então, mas depois a gente pode conversar mais de perto. O nobre Juscelino vai tentar também chegar, mas vamos ver o que pode acontecer. Mas era bom que a gente participasse, porque, gente, é uma reforma no plano diretor. Continuando, então, nós passamos... eu concedo a palavra aos vereadores inscritos para suas considerações finais. Eu convido o nobre vereador Genésio, então. Senhor presidente, dando continuidade aos trabalhos da noite, eu pretendo e quero destacar duas notícias do jornal O Trentino. As duas não me causam surpresa, mas eu vou comentá-las porque, infelizmente, muitas atitudes são tomadas às vezes e não se dá o devido tempo para se meditar, para ver se tomamos as decisões corretas. A primeira notícia está intitulada como a boa inveja. Todas as pessoas e entidades envolvidas na busca de novas alternativas de renda para os agricultores neotrentinos, a partir de um diagnóstico que a Prefeitura contratou junto ao SEBRAE, não escondem a preocupação com números. Nas reuniões e conversas sempre se ouve a pergunta: quantas das cerca de 700 famílias agricultoras vão se decidir pelo cultivo de frutas? Quantas vão se dedicar ao plantio de verduras e quantas preferirão a apicultura? Uma resposta sábia tem sido dada pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Trento, senhor Moisés Tir. Ele diz que, se 30 famílias forem convencidas para começar o projeto, seria ótimo. Se der certo, diz Moisés, dezenas de outras vão seguir os primeiros e tudo se encaminhará como o desejado. É assim que as coisas acontecem, uns seguindo o sucesso inicial de outros, profetiza o líder sindical, que cita o exemplo do pequeno município de Antônio Carlos, nas cercanias de Florianópolis. Hoje é um dos maiores produtores de olerícolas de Santa Catarina. O começo de tudo se deu exatamente assim. Com a ajuda da Prefeitura e outras instituições públicas, uns começaram até botando a cara para bater. Deu certo. Hoje são centenas e seus negócios envolvem dezenas de milhões de renda. Por que não esperar o mesmo de Nova Trento, mesmo que para isso haja uma pitada de inveja um do outro? Esta é a boa inveja, a inveja que faz crescer, que serve de inspiração e encorajamento. Então, assinado pelos editores Raul e Vanessa Roberti. Bem, por que me chamou a atenção?
Porque, no meu entender, mais uma vez, estamos errando quando falamos de agricultura em Nova Trento. E por que estamos errando mais uma vez? Nós já implantamos neste município o projeto Gado Leiteiro. Ele morreu antes de nascer. Implantamos o projeto Uvas, ou seja, incentivaram alguns produtores a produzir uva. Caminhou malamente e caiu no esquecimento e soubemos no que deu. Mas ainda é o que mais frutificou. Tivemos um outro projeto também de frutas já no passado. Parece-me que o pêssego foi a fruta da época em que foi espalhada por este município, também fraquejou. E por que fraquejou? Porque todos fraquejaram, com exceção da uva que ainda permanece engatinhando. Porque antes de nós nos preocuparmos em produzir, nós temos que nos preocupar em vender. Produzir é fácil. A questão é comercializar. E em todos os projetos já implantados não houve essa preocupação. E eu vejo neste, novamente, a mesma falha. Estamos nos preocupando em levar alternativas ao campo na questão das frutas. Mas e daí? E se 30 famílias resolverem acreditar no projeto? Elas irão vender as frutas para quem? E por que eu digo que erramos mais uma vez? E eu não sou pessimista, eu digo que sou realista. Erramos mais uma vez porque a nossa vocação não é esta. A nossa vocação agrícola é totalmente diferente a isto. E nós tivemos um ciclo em Nova Trento que foi o melhor ciclo em que famílias permaneceram, sobreviveram em Nova Trento, no nosso interior, e é uma cultura que menos agride e que menos agrediu a natureza. Chama-se mandioca. No passado nós tínhamos dezenas e dezenas e dezenas de engenhos que fabricavam farinha de mandioca. Isto está embutido na nossa cultura. Dezenas e dezenas e dezenas de famílias numerosas sobreviveram, criaram seus filhos, produzindo a farinha de mandioca. Um produto que ficou muito conhecido em toda a região. E, aliás, Nova Trento chegou a exportar farinha de mandioca. Eu era garoto e se ouvia falar dos Mendes, dos Mafra de Brusque, dos Arker, que compravam a nossa farinha de mandioca e a exportavam para a Europa. Mas, lamentavelmente, nós paramos no tempo. Mas não paramos no tempo só porque o agricultor resolveu mudar de ciclo e foi para a fumicultura. É que poucos ou quase ninguém se lembra que lá pelos anos 90, 85, 90, nós começamos a ter problemas com as questões ambientais. Então foi uma exigência de órgãos ambientais que fizeram com que dezenas e dezenas e dezenas de famílias abandonassem seus engenhos e imigrassem para o plantio do fumo, porque eram acusados de poluir as águas dos riachos, dos ribeirões e do rio. Eram acusados de que a sobra da massa azeda acabava matando peixes. E o que se fez então? Ao invés de levar instrução a estas pessoas, incentivo, se levou a represária e o castigo a estas pessoas. Tanto que apenas à época se encorajou e então construiu um engenho de acordo com as exigências da época. Hoje ainda existe a marca daquela farinha chamada Rio Bonito, da qual eu participei da história daquele engenho, fui o primeiro vendedor desta marca. Mas que lamentavelmente depois também por tantas exigências e tantas exigências, acabou desistindo do projeto. E eu pergunto, esses que vieram fazer o estudo, eles não têm esse conhecimento e nem se preocuparam em estudar a história deste município. Porque nós também sabemos que que a nossa agricultura é composta de pequenos agricultores, de pequenas propriedades,
E nós soubemos que o caminho para a subsistência do homem no campo chama-se cooperativismo. Então, se eu fosse membro da Comissão Municipal de Agricultura, eu certamente teria dito a esta gente: por que não resgatar o nosso passado, nossa cultura da produção de farinha de mandioca, do plantio do aipim, como muitos conhecem? Pois nós continuamos a produzir muito aipim, a plantar muito aipim. Mas nós vendemos a mandioca para o vizinho município de São João Batista ou de Tijucas. Toneladas e toneladas e toneladas de mandioca são exportadas desse município. Porque lá certamente também ocorreu o inverso daqui. Lá as novas medidas foram levadas com incentivo e as pessoas foram incentivadas a se estabelecer dentro das novas normas para continuarem a produzir a farinha de mandioca. Ao contrário daqui, houve a represária aos nossos produtores. Mas que se esta comissão que fez o estudo do SEBRAE parasse para pensar, eles diriam então ao executivo que era muito interessante nós procurarmos a construir, formar uma pequena cooperativa e se instalar um engenho de fabricação de farinha de mandioca dentro dos moldes modernos, porque ela é uma cultura que está embutida na nossa cultura do agricultor. E diferente de antigamente, que havia apenas uma época para se fazer farinha, que era chamada a época do inverno, hoje você pode fabricá-la durante o ano todo, e ela passa a ser o agricultor passa a ter renda mensal, porque ele arranca um pouco por mês, ou então ele escolhe um período que quiser para arrancar a mandioca e produzir a farinha, tendo-se a possibilidade de estocar e vendê-la num melhor momento econômico. Então digo que esse projeto, eu não sou pessimista, volto aqui a dizer, mas sou realista. Eu vejo esse projeto da intenção de se implantar a cultura de frutas com o mesmo destino daqueles que já desapareceram. Então, eu espero que os que estão à frente dos destinos desses projetos, que procurem se informar melhor, olhar para o nosso passado e quem sabe ainda dá tempo para mudar o destino dos investimentos que serão feitos. Porque eu tenho certeza absoluta que na questão das frutas, com essa tentativa de implantar ou de convencer agricultores de partirem para o plantio de frutas, com esse projeto nós não vamos convencer a ninguém a permanecer no campo. Eu tenho certeza absoluta disso, lamentavelmente. Um outro assunto que o jornal trouxe é a questão dos comerciantes da rua Marechal Deodoro reclamam da queda das vendas. Mesmo antes de valerem as mudanças no trânsito, comerciantes instalados na rua Marechal Deodoro, via que atualmente tem mão única e que virará mão dupla a partir da segunda-feira, que seria hoje, reclamam que suas vendas caíram sensivelmente. Segundo eles, como a sinalização horizontal e vertical foi toda instalada, os usuários da via pública deixaram de estacionar em toda a sua extensão, restando apenas vagas recuadas e particulares dos próprios estabelecimentos comerciais. Os comerciantes procuraram a Câmara de Dirigentes e Lojistas para reclamar e sugerir que o assunto seja levado imediatamente à Comissão Municipal de Trânsito. Segundo o presidente da CDL, Marcel Valle, os comerciantes querem que o trânsito na rua fique como está, agora, em sentido único, e que seja desviado para a rua João Baer Sobrinho. Eu lamento também esta decisão. Desde que vi as placas eu me perguntava, e também não fiz nenhuma menção nesta tribuna, porque eu já me convenci de que pouco adianta nós levarmos ideias, mas que eu me perguntava que por que mudar o trânsito desta rua? Era simplesmente nós direcionarmos todo o trânsito do Trintaréis, vindo de Brusque do interior, para a rua João Baer. Não me custa eu trafegar pela João Baer para vir ao centro. É por um período curto.
e justamente deixar o trânsito naquela rua como estava, apenas no sentido de ir, e não de ir e vir. Porque é visível, público e notório que íamos trazer esse problema aos comerciantes, e não só aos comerciantes, porque é uma via estreita e que nós vamos ter sérios problemas no trânsito ali. Eu me pergunto, mas esta comissão municipal de trânsito não pensou, ou será, não enxerga aquilo que todos nós enxergamos? Fica a pergunta no ar. Boa noite a todos. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Leonir. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e ouvintes da Rádio Clube, em especial aos neotrentinos. Continuando os trabalhos, eu fiz uma indicação. Na realidade, estou repetindo a indicação, porque o senhor do São Valentim, hoje de manhã, chegou na minha casa e disse que não tem mais como passar nesta ponte. A ponte do São Valentim, perto do seu terreno lá, como é que é? Ponte do Godói. Ponte do Godói. Que a gente... Não tem mais como passar. Tá feito. Então, o seu inquilino lá, como é que é o nome dele? Não lembro o nome. Ele esteve hoje de manhã na minha casa e disse para dar mais uma comentada sobre esta ponte. Eu gostaria de dizer que eu acho que não vai milhões para fazer a reforma. Almir Poli. Almir Poli. Muito obrigado, senhor presidente. O Almir Poli esteve na minha casa hoje de manhã e ele mora no outro lado e me pediu encarecidamente para fazer um apelo a esta casa e à administração para que se troque as planchas e a madeira daquela ponte. Talvez agora, com a tabacada que eles deram no IPTU, sobra um pouquinho de dinheiro. Não era meu pronunciamento, eu tinha outras coisas para falar, mas como o vereador Jaison Marchiori disse que tem vereador aqui que vem falar mentiras nesta tribuna, eu gostaria de falar algumas mentiras que eu já falei nessa tribuna. Uma delas, no começo do mandato, quando o vereador subiu aqui, e sempre diz de novo, que nunca ajudou ninguém, e não vai ajudar. Ele dá a vara para ir pescar, nunca ajudou ninguém. Isso são palavras deles. Chamou os velhos de gagá, está aí gravado, pode pegar ali a fita que está aí. Chamou os velhos de gagá. Eu também queria dizer a ele que uma das mentiras que eu contei aqui, que na época, na administração passada, ele pintou uma quadra de skate que custou 12 mil para fazer nova. Ele gastou 12 para pintar. Eu também falei uma mentira. Eu também aqui falei outra mentira. Quando ele gastou 800 mil reais para reformar o salão paroquial e não trocou nem as telhas. Tinha assentos bons, antigos, botou cadeira de plástico, para agora o público sentar. Os caibros tudo podre, a janela que não abre, estão aí. Isso que já reformaram 5 e 6 vezes depois do que ele fez. Então, é tudo mentira que o maestro falou aqui. Eu quero dizer, nobre vereador Jaison, se você fez uma coisa que não devia, que sem pedir as irmãzinhas queria tombar o prédio delas, e agora sair como vítima, você não se escapa não. Isso era premeditado. Isso tinha coisinhas por trás disso. Agora ele quer dar uma de bonzinho com as freiras, e vem aqui dizer que esse vereador vem aqui falar mentira. Porque ele falou, ele nem disse que era eu, mas eu digo que ele estava se dirigindo a mim.
A mim ele estava se dirigindo. Agora ele está assim com a freira querendo apaziguar. Mas eu quero dizer aqui, senhor presidente, senhores vereadores e público que nos ouvem, que ganharam 2 eleições botando o hospital no meio. Dizendo que a Sandra fechou o hospital. Dizendo que a Sandra queria fechar o hospital. E agora quero ver o que eles vão dizer nesta campanha. Que a Sandra não está mais, a Sandra está trabalhando. Eu quero ver quem vai dizer alguma coisa do hospital. Quando este vereador pegou o projeto debaixo do braço para mostrar para as freiras que eles iam tombar o prédio, elas não sabiam de nada. Agora ele disse, assim ele disse. Querer conversar as freiras agora. Agora, no mínimo, quer botar a culpa no maestre. E se esse não abrir os olhos, eles iam tombar para tomar tudo das freiras. Isso sim eles queriam. É o pensamento deles, para tomar todo. É o que eles fazem com tudo isso. Vejam bem, a intenção de um prefeito, quando era para fazer uma casa da cultura, ele entrou com um processo, com negócio de dizer que tinha uma árvore que ia atrapalhar. Agora quer fazer boteco. Fez um abaixo-assinado para não fazer uma casa da cultura. Hoje vão fazer um boteco. Isso é a mentalidade de um administrador. Quando na gestão passada aqui, como está hoje, que não tinha projeto, sabe o que o vice-prefeito fazia? Moção! 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 Para enganar o povo. E conseguiram enganar. Mas dessa vez eu acho que não dá mais para enganar. Essa vez não dá mais para... O povo está escutando na rádio a sessão da Câmara. Aquela vez eles não queriam. Fizeram acordo com a Rose Tamanini para não transmitir a sessão da Câmara. E agora, ele vai aqui dizer que o Orivan não levou multa. Não. Foi o Leonir que escreveu as multas, as 11 multas. Foi o maestre, lá na marcenaria, que escreveu. Ele vai querer desculpar, certo? O Orivan Jarbas Orsi, o homem sério da cidade, administrador sério, que fazia as coisas sem licitação. Inclusive, tem mais coisa para trás. E tem mais gente envolvida. Sem dizer, senhor vereador, Jairson Marchiori, eu nem vou falar daquela de São João porque eu não trouxe os documentos junto, mas eu vou falar aquela também. Já que o senhor quer cutucar os outros com vara curta, eu cutuco com vara comprida. E eu tenho papel para mostrar para o senhor. E eu tenho papel para mostrar para o senhor. E muito, e muito. Sem dizer, senhor vereador, que o seu governo, naquela praça que querem fazer um boteco, gastou 120 mil para fazer a calçada em redor e pintar nem o meio fio. Nem o meio fio. Botou 3 lâmpadas verdes no meio das plantas e fez a calçada mal feita ainda. E foi seus 120 mil. Agora vão gastar mais, uns 200, 300 de certo. Agora, se eles tivessem feito igual a São João Batista, fazem uma praça, eles deviam ir lá aprender a fazer. Ou se não, aprende com a ex-prefeita Sandra, que ela fez a praça na frente da prefeitura. Tire o projeto por aí. E tinha gente ainda que dizia que era superfaturada a prefeitura. Como a ponte da Ponta Fina, que eles diziam que se ela fazia, eles iam passar sem pneu com os carros. E está aí
ontem passaram e não viram que ela está desprezada. Isso é a administração que nós temos ali hoje. As placas da ponte, que já era para ter começado há um mês atrás, metade do plástico no chão, metade pendurado na placa. Isso é bonito para uma administração. Alguém vai para cima, alguém vai para baixo, a cidade está sem rumo. Isso é a administração que nós temos. E ainda eles vêm aqui dizer que o maestro fala mentira. Vai explicar as mentiras que o vereador fala aqui do hospital. Eles querem ganhar mais uma com o hospital, mas o PMDB não está mais ali. É eles que tomaram o hospital das freiras, não fomos nós. E eles botaram na cabeça do povo que a Sandra fechou o hospital. E é mentira. Quem começou a pagar o plantão do hospital foi esta casa que começou. Na nossa gestão do Fernando Siqueira Filho. Que nós repassávamos desta casa uma parte do plantão médico. Que ninguém tinha, até aí, o poder público não tinha ajudado com nada. E ainda levamos a fama que fechamos o hospital. Botaram na cabeça do povo e ganharam a eleição. Botaram faixa na frente do hospital. Mas agora não tem mais faixa. Agora o PMDB não está mais mandando. Eu quero ver o que eles vão dizer para o povo. Eu quero ver. E falta médico todo dia. Nem aqueles de Cuba não adiantou. É todo dia reclamação. Todo dia reclamação. Sem dizer que a semana que vem eu trago mais gente dentro do hospital. Mais funcionário dentro do hospital. Desse jeito, pode vir mais do que 1.800.000 por mês nessas prefeituras, que eles não vão dar conta. Não vão dar conta de pagar tanta gente que tem dentro dessa prefeitura. Na nossa época, eles diziam que a prefeitura estava inchada de funcionários. E agora? Um minuto, nobre vereador. Agora está saindo pelo ladrão funcionário. Fizeram da nossa prefeitura uma casa de repartições. Porque para achar o gabinete do prefeito tem que pegar o GPS. Tem gente que não tem cadeira e fica em pé durante o dia, de tanta gente que tem lá dentro. E ainda vem aqui dizer que o maestro fala mentira. Mas eu gosto que eles falem das mentiras do maestro. Muito boa noite, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Convido o nobre vereador Jason. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, senhoras e senhores. Primeiramente, eu não falei o nome de ninguém. Quem se achou ofendido veio aqui, aquela história, quer latir alto, quer falar, berrar. Por quê? A população de Nova Trento não é surda, porque falei alto. Eu não sei se tem algum vereador aqui com problema de ouvido, ou algum dos senhores que estão aqui. E a população de Nova Trento escuta também a rádio nas quintas-feiras. E também acredito que a população de Nova Trento que escuta a rádio não é surda para escutar berro. Quem se sentiu ofendido com as minhas palavras ainda há pouco, veio aqui, já discursou. É verdade, a verdade eles falam que eu não ajudo ninguém, que eu dou a vara, é verdade. Eu nem vou fazer o comentário sobre o salão paroquial, porque é mentira o valor que ele fala. Vereador Edson, também o senhor mente, também, senhor Edson, quando o senhor fala que eu tombei, que eu quis tombar o prédio do hospital, vereador. Eu quis sim tombar um ar fresco, vereador, que é uma pintura. Não foi o hospital
hospital, vereador. Mas eles entendem de outra forma. Vereador, eu quis fazer uma homenagem às pessoas, inclusive, que já saíram dessa vida. De jeito nenhum eu quis tomar o hospital. Tomar o hospital, como falaram. E outra coisa, senhor vereador Edson. Vai sair sim o botequinho lá na praça, porque eu fui lá conversar com as crianças, com os pais das crianças que usam a praça, que são os maiores interessados em ter um quiosque, que venda uma água, que venda um refrigerante, que venda uma pipoca. E também, vereador, que se faça os banheiros públicos, que atenda o turista de Nova Trento, que atenda a população de Nova Trento. Senhor vereador Edson, vai ser uma obra de 70 metros quadrados, onde 30 vai ser para atender as crianças que usam a nossa pracinha e os pais das crianças que usam a praça. E 40 metros de mictórios que pode ser usado para a população de Nova Trento e que podem ser usados pelos turistas que visitam a nossa cidade, vereador. Outra coisa que foi comentada aqui, o nosso grande governador, que administra e governa para o estado de Santa Catarina, vai trazer recursos para a cidade de Nova Trento. Está fazendo o papel como governador, governando para o estado todo, como um prefeito deve governar para a cidade toda, que ele foi eleito para isso. Agora, eu acho que a minha palavra, ela já vale, eu não preciso de papel. Ah, tem que lembrar também que lá em São João Batista eu fiz uma creche, deu problema, estou na justiça por causa disso. Eu falo, foi uma creche onde cedeu o piso, está na justiça, estou respondendo. Sempre falei aqui, quem erra tem que pagar, eu vou ter que pagar. Eu errei. Por que não vou pagar pelos meus erros? Quer dizer que eu vou fazer errado e não vou pagar? Vou ter que pagar sim. O que a justiça me determinar, eu vou lá e vou pagar. Por que não? Quem sou eu para ir contra a justiça? Não. Vou ser julgado, com certeza. Já estou aqui perante aos vereadores da população, sou culpado de ter feito um serviço errado, de um piso que cedeu, e vou pagar. Quer dizer que quem faz coisa errada pode sair impune? Não. Eu vou ser punido, já estou pagando por isso, e vou pagar. Mas como eu já falei aqui, a gente é lembrado das coisas erradas. Das coisas certas, ninguém jamais vai falar. Mas falando que o vereador falou dos 11 processos, eu nem vou olhar para o papel. A minha palavra vai valer, porque eu não preciso de papel. Quem me conhece sabe. Eu subo nessa tribuna aqui para falar a verdade. Existe sim 11 processos. E eu falando com o ex-prefeito, e todos os processos que existem são da área da saúde. E o ex-prefeito falou para mim, Jason, eu vou pagar. Nós fizemos a coisa errada. Eu já fui processado e vou pagar. Só que esse recurso foi para contratação de médicos, foi para compra de remédios. 5 processos. 6 processos desses 11 que falaram aqui são do ex-secretário de saúde, Godofredo Luiz Tonini. População de Nova Trento. Eu não vou chamar o vereador aqui de mentiroso. Quem sou eu para chamar o vereador de mentiroso? Ele se equivocou. Porque eu tenho certeza que todo vereador que sobe aqui só fala a verdade. Ele se equivocou. Quando ele falou em 11, ele esqueceu de separar 11 do ex-prefeito e 6 do secretário, do ex-secretário da saúde, Godofredo Luiz Tonini. Eu tenho certeza que semana que vem, o vereador que se equivocou, ele vai vir aqui e vai dizer, população de Nova Trento, me perdoem, eu, no auge da minha discussão, eu me equivoquei. E logicamente, não.
Se eu disse que alguém mentiu aqui, não. Eu falei assim, ó, que é bom saber da verdade. Eu não chamei ninguém de mentiroso. Não é, vereador Edson? Não chamei. Nem o vereador Fide, ninguém. Eu não chamei ninguém de mentiroso. Eu só disse assim, ó, que é bom saber da verdade. Que é bom ter ido lá com as irmãs e ter escutado delas a verdade. O que elas colocaram para mim é a verdade. O que eu escutei nessa tribuna foi equívoco. Não foi mentira. Porque, logicamente, quando o vereador sobe nessa tribuna aqui e faz pedido de informação, é porque ele não está informado. Porque se ele sabe do que se passa, ele não faz pedido de informação. Todo pedido de informação é para ser informado. Ó, aconteceu assim, assim, assim. Aí a gente está a par da coisa, sendo informado, e a gente vem aqui e discute o caso. E aquela reunião foi para a gente ser informado. Toda a informação que foi dada antes, nessa tribuna aqui, foi um equívoco. E agora sim. Agora a gente sabe da verdade, do que acontece, do que aconteceu e do que vai acontecer com o hospital, com o poder executivo. Senhor presidente, eu gostaria, vereador Edson, usei o nome do senhor, de que os trabalhos aqui, nessa casa, fossem em prol da cidade, sempre, com discussões, deixando a vida das pessoas particular de fora, que eu acho que não interessa a população de Nova Trento, interessa sim a gente vir aqui discutir, a gente apresentar projetos, a gente discutir projetos, porque cada vez mais a classe política está indo para o buraco. E a classe política está indo para o buraco não pelos bons políticos, mas pelos maus políticos. E a gente viu isso numa eleição onde o Tiririca foi o deputado federal mais votado do Brasil. Por quê? Porque a população brasileira não acredita mais em nós. Porque nós viemos aqui para discutir assuntos que não têm relevância com a população. Vão discutir coisas que não é de agrado da população, com certeza. E com certeza, se o Tiririca for candidato de novo, eles vão eleger ele. Boa noite, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Convido o nobre vereador Juscelino. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, o público aqui presente e aos ouvintes da Rádio Clube. Eu vou ser bem breve, eu só não poderia deixar de parabenizar aos membros da diretoria da Apremante, bem como algumas pessoas que se envolveram ali no evento de conscientização sobre a preservação do meio ambiente que aconteceu, a principal atividade na semana passada, no sábado, com a limpeza dos rios e ribeirões na cidade. A gente viu muita gente envolvida, mais de 100 pessoas, e é muito bom esse tipo de atividade no município, seja ela encabeçada pela administração ou por entidades do tipo da Apremante. Então, de parabéns mais uma vez aos membros da Apremante. Tenho que parabenizar também aos organizadores aí dessa etapa desse passeio de moto, quadriciclo, que é chamado Trentolama, né? Então a gente viu algumas fotos e eu não presenciei ao vivo, mas pelas fotos a gente fica até meio espantado, né? Imagina ao vivo aquela montoeira de moto, mato adentro, né? Realmente não mexeu só com o interior, mexe com a cidade. Os meios de hospedagem foram muito procurados, restaurante, mexeu com a cidade, porque além dos motoqueiros, dos trilheiros, vieram famílias também acompanhando. Então quem não foi na trilha ficou pela cidade. E isso é muito bom. Eu gostaria também, senhor presidente, eu ia até fazer hoje um requerimento, mas não deu tempo porque me foi confirmado perto das 5 horas. No dia 9 de junho, vai acontecer em Nova Trento uma sessão solene em homenagem aos 12 anos de canonização de Santa Paulina. Dia 9 é uma segunda-feira e o requerimento até pede para que a sessão da segunda, do dia 9, seja na terça, para que a gente possa participar
dessa sessão, que é promovida e realizada pela Assembleia Legislativa. Isso foi comentado lá na Assembleia entre o deputado Silvio Drevik e o presidente em exercício Juarez Ponticelli. E agora, na semana passada, então, eles confirmaram essa disponibilidade de estar fazendo essa sessão aqui em Nova Trento. A sessão deve acontecer no auditório do Mosteiro, o hotel lá no Vígolo, a partir das 19h30. Então, segunda, dia 9. Semana que vem a gente deve formalizar o requerimento e, se puder, seria bom que a gente participasse. Seria isso hoje, presidente. Meu boa noite e obrigado. Obrigado, nobre vereador. Bom, não havendo mais vereador inscrito, então eu dou por encerrada a reunião, convocando os vereadores para a próxima em dia e horário regimental. Uma boa noite a todos.